Crescer não foi fácil, mas nunca fugi do trabalho duro. Minha mãe sempre dizia que a vida não te entrega nada de bandeja, e ela estava certa. Meu pai, um mecânico, concordava com ela, as mãos sempre manchadas de graxa, um símbolo do seu esforço. Eles eram meus heróis, mostrando que coragem e perseverança são essenciais para abrir qualquer porta. Comecei a trabalhar assim que pude, conciliando escola e empregos de meio período. Meus amigos preferiam festas e brincadeiras, mas eu tinha planos maiores. "Por que você estuda tanto, Elaine?" perguntavam eles, relaxados e despreocupados, uma expressão que eu invejava mas não podia me dar ao luxo. "Tenho lugares para ir", eu respondia, os olhos fixos no livro. "Não posso ficar por aqui para sempre." Meus professores perceberam meu potencial. "Você tem uma mente afiada, Elaine", disse o Sr. Jean, meu professor de inglês do ensino médio, após uma aula. "Não deixe ninguém apagar seu brilho." "Obrigada, Sr. Jean", eu respondia, usando o elogio como combustível para minha determinação. Eu não estava apenas tentando sair dali, eu estava mirando alto. O ensino médio foi um borrão de exames, turnos de trabalho e determinação incessante. Quando consegui uma vaga em um programa especial na faculdade estadual, parecia que o universo finalmente estava reconhecendo meu esforço. "Você conseguiu, querida", disse minha mãe, com os olhos marejados. "Sabia que você conseguiria." A faculdade foi um jogo completamente diferente. Estudei psicologia, fascinada pela mente humana. Queria entender as pessoas, ajudá-las a navegar por suas confusões. Logo comecei um estágio, mergulhando na prática. Após a graduação, consegui um emprego em um centro de saúde comunitário, trabalhando como psicóloga. Meu foco eram crianças e suas famílias, cada caso um novo desafio. O trabalho era duro, emocionalmente exaustivo, mas ver um sorriso em uma criança após uma sessão ou um pai mais aliviado valia todo o esforço. Então, houve um caso que realmente me afetou: Gislaine, uma garota de 11 anos com piromania. Sua mãe, Marissa, uma mãe solteira, estava desesperada. "Não sei mais o que fazer com ela", ela confessou durante uma sessão, o desespero evidente em sua voz. "O pai dela é um irresponsável, nunca está por perto. Sou tudo o que ela tem." "Vamos trabalhar nisso", eu assegurei, embora algumas noites eu ficasse acordada, me perguntando se eu era mesmo capaz para isso. Numa noite, após um dia particularmente longo, encontrei alguns amigos num diner local. "Você parece exausta", disse Mateus, um amigo de infância que me conhecia profundamente. Foi um dia daqueles", eu suspirava, mexendo o café. "É por isso que você precisa relaxar um pouco, se divertir", ele brincava, preocupado. "Diversão é um luxo que não posso me permitir", eu retrucava, meio brincando, meio séria. "Tenho um mundo para mudar, lembra?" As sessões com Gislaine eram intensas desde o início. Ela era difícil de lidar, com os braços cruzados, os olhos vagando pelo ambiente, evitando os meus. Não era apenas o ato de atear fogo, era necessário descobrir o motivo por trás disso. "A mãe está sempre com os namorados, ela realmente não me vê, sabe?", Gislaine desabafou numa sessão, baixando a guarda momentaneamente, sua voz misturando raiva e tristeza, um coquetel potente que explicava muita coisa. "Deve ser bem solitário", eu dizia, mantendo a voz calma, tentando não assustá-la. "Tanto faz", ela respondia com desdém. Mas seus olhos estavam marejados. "É assim que as coisas são", ela dizia. Trabalhamos arduamente, sessão após sessão, desvendando as camadas de negligência e raiva. Era um processo lento, mas estávamos progredindo. Sua mãe, sempre apressada, mal fazia contato visual durante as entregas e retiradas. "Estamos fazendo o melhor que podemos", ela dizia, mas os olhos de sua filha contavam uma história diferente. No meio disso, minha própria vida tomou um rumo inesperado. Numa noite, impulsionada pela cafeína e pela necessidade de algo além de notas de casos e sessões de terapia, me vi explorando o mundo dos encontros online. "Por que estou fazendo isso?", murmurei para mim mesma, hesitante enquanto clicava nos perfis. Parecia uma loja de humanos, o que era ao mesmo tempo bizarro e ligeiramente emocionante. Então eu ouvi. Seu perfil era intrigante, não era usual. Ele gostava de jazz, tinha uma queda por filmes antigos e, segundo ele, fazia um excelente espaguete à bolonhesa. "Por que não?", pensei, e deslizei para a direita.
O som de uma correspondência foi quase instantâneo, seguido por uma mensagem: Ei, Elaine, vejo que você é psicóloga. Planeja me analisar? Ele brincou. Eu ri, digitando em resposta: só se você estiver mentindo sobre essa bolonhesa. Nossa conversa fluiu fácil, repleta de brincadeiras e profundidade surpreendente. Antes que eu percebesse, estávamos marcando de nos encontrar. Ele sugeriu um lugar romântico: conheço o lugar perfeito. O lugar escolhido era um café aconchegante, escondido da agitação da cidade. Ele já estava lá, esperando por uma mesa com 2 xícaras do que eu esperava ser um café decente. Você chegou, ele sorriu, levantando-se. Ele era mais alto do que eu esperava, com uma presença que me tranquilizava. Não perderia, eu consegui dizer, esperando que meu sorriso parecesse mais confiante do que eu me sentia. Conversamos por horas, foi uma daquelas raras conversas sem esforço que você não quer que termine. Ele era fascinante, compartilhando histórias de suas viagens, seu trabalho e seu amor pelo jazz. E você? Ele perguntou, genuinamente interessado. O que te motiva? Ajudar pessoas, eu disse sem hesitar. Há algo sobre entender a mente humana, sabe? Faz o mundo parecer menos caótico. Ele assentiu, seus olhos refletindo um respeito que fez meu coração palpitar. Isso é impressionante, ele disse sinceramente. Quando a noite foi chegando ao fim, ele me acompanhou até meu carro. Tive um ótimo tempo esta noite, ele disse, sua voz suave na luz tênue. Você gostaria de fazer isso de novo? Eu assenti, meu coração acelerado. Gostaria sim. Ótimo, ele sorriu, seus olhos se apertando de uma forma que me fez sentir fraca nos joelhos. Eu te ligo, Elaine. E ele ligou. Um encontro levou a 2, depois a 3, e antes que eu percebesse, eu estava profundamente envolvida. Ele era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido, ele realmente ouvia e me fazia sentir vista de uma maneira que eu nem sabia que estava faltando. 6 meses voaram e, numa noite, enquanto observávamos as estrelas do seu terraço, ele me pediu em casamento. Foi súbito, louco até, mas parecia certo. Sim, eu sussurrei, as luzes da cidade piscando abaixo de nós como uma promessa de algo novo e assustadoramente lindo. Meus amigos estavam céticos. Você tem certeza disso? Mateus perguntou numa noite, sua preocupação palpável. Nunca tive tanta certeza de nada, respondi, minha decisão firme. Eu estava pronta para começar este novo capítulo, para explorar essa conexão inesperada que me surpreendeu da melhor maneira possível. A vida tomou um rumo pitoresco logo depois que dissemos assim. Meu marido, com seu emprego estável, estava ganhando o suficiente para nos manter confortáveis, até aconchegantes. Ele veio com uma ideia, meio que do nada: que tal reduzir as horas de trabalho, amor? Concentre-se em nós, na casa, faça dela um verdadeiro lar. Ele sugeriu uma noite, seus olhos brilhando de esperança. No início, o pensamento me assustou. O trabalho não era apenas um emprego, era onde eu sentia que fazia diferença. Mas então, observando-o tão sincero e cheio de planos, me animei com a ideia. Poderia ser bom, pensei, me dedicando ao papel de esposa devotada e mergulhando de cabeça nesse novo papel, por que não? Estou dentro, disse a ele, me inclinando sobre a mesa de jantar, a luz da vela oscilando entre nós. Vamos encarar essa vida tradicional, ele estava radiante. Você não vai se arrepender, prometo. Teremos a vida perfeita, você vai ver. E assim, reduzi o ritmo na clínica, de um ritmo intenso para um cruzeiro suave. Dias preenchidos com clientes e casos se transformaram em manhãs de lazer e tardes de aventuras domésticas. Encontrei alegria nas pequenas coisas, como dominar a receita de lasanha da avó dele ou finalmente redecorar o quarto de hóspedes. Era uma experiência nova, essa de brincar de casinha, e por um momento fugaz, foi um verdadeiro êxtase. Olha para você, Elaine, toda dona de casa, minha amiga linda brincou durante uma tarde tomando café. Nunca pensei que veria o dia. Eu ri, revirando os olhos. Nem eu, mas é bom, sabe? Estar realmente lá para ele. Até ele se acostumar a ser mimado, ela comentou, o tom leve mas o olhar agudo. Eu ignorei sua cautela, perdida na novidade da minha nova vida. Mas o universo tem uma maneira engraçada de mudar o roteiro justamente quando você pensa que decorou suas falas.
Não muito depois dessa mudança, meu marido chegou em casa com o rosto abatido, a luz em seus olhos apagada. Elaine, precisamos conversar, ele começou, as palavras pesando no ar. O que houve? Perguntei, tentando manter a preocupação fora da minha voz. Coloquei de lado o prato que estava secando e virei para encará-lo, notando as linhas de estresse marcadas em sua testa. É meu trabalho. Houve cortes. Meus horários, meu salário, tudo foi reduzido, ele confessou, finalmente encontrando meu olhar. O desespero em seus olhos era algo que eu não tinha visto antes. Meu coração afundou. Ok, podemos passar por isso, disse, mais para me convencer do que para ele. Vou pegar mais horas na clínica. Vamos cortar algumas coisas. Vai ser apertado, mas podemos gerenciar. Ele assentiu, parecendo um pouco aliviado, mas a tensão entre nós não se dissipou com a decisão. Se alguma coisa, marcava o início de uma mudança que nenhum de nós havia antecipado. As semanas seguintes foram um borrão de estresse no trabalho e jantares silenciosos. Meu retorno a um regime de horas completas significava lidar com mais casos, mais responsabilidades e menos tempo em casa. O equilíbrio que havíamos encontrado, o ritmo de nossa vida juntos, foi desestabilizado. Você está sempre no trabalho, Elaine, ele reclamou numa noite, o tom mais agudo do que eu esperava. Quando está em casa, está tão cansada que nem consegue conversar. Eu me irritei com a acusação. Bem, alguém tem que nos manter à tona, retruquei, minha fadiga transbordando em frustração. Não vejo você se esforçando para encontrar uma solução. Um dia, chegando em casa mais tarde do que o usual, encontrei-o no sofá, a TV em alto volume com um programa que ele não estava assistindo. A casa estava uma bagunça, pratos empilhados e parecia que nenhum esforço havia sido feito para fazer qualquer coisa. Minha paciência, já desgastada por um longo dia de sessões consecutivas, estalou. Este lugar está uma bagunça. Você não se importa mais? Perguntei, a frustração fervendo. Ele desligou a TV e se levantou, a expressão escurecendo. Por que eu deveria? Não é como se você estivesse aqui para ver. Isso doeu mais do que a bagunça, mais do que as discussões cansativas. Foi a indiferença, a resignação em sua voz que me cortou mais profundamente. Nós concordamos com isso, concordamos que eu trabalharia mais para nos ajudar a passar por isso, lembrei-lhe, minha voz tremendo de emoção. Talvez isso tenha sido um erro. Ele retrucou, suas palavras soando como um tapa no rosto. As coisas começaram a ficar realmente estranhas em casa. Meu marido mudou, começou a chegar tarde em casa, cheirando como se tivesse tomado banho em uma loja de perfumes. Tentei ignorar, dizendo a mim mesma que não, ele só estava estressado com o trabalho, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Uma noite, ele chegou mais tarde do que o usual, exalando um perfume sofisticado. Onde você estava? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora ela tremesse. Trabalho, onde mais? Ele desviou o olhar e seguiu direto para o chuveiro. Desde quando o trabalho cheira a floricultura, murmurei para mim mesma. Naquela noite, não consegui dormir, a cama parecia grande demais, suas desculpas, insuficientes. Na noite seguinte, quando ele chegou tarde novamente, decidi confrontá-lo. Isso tem que parar, disse, bloqueando seu caminho para o chuveiro. O que está acontecendo com você? Ele tentou me contornar, mas mantive minha posição. As noites fora, os cheiros, as mentiras. O que está acontecendo? Minha voz falhou, traindo minha tentativa de parecer firme. Ele suspirou, um som de derrota. É só o trabalho, Elaine, ok? As coisas estão complicadas. Complicadas como? Você está cheirando ao perfume de outra pessoa, retruquei, a raiva aumentando. Ele não respondeu, apenas deu de ombros e disse que estava cansado, passando por mim. Mas eu não estava disposta a deixar isso passar, as dúvidas e suspeitas estavam me consumindo. Eu precisava saber a verdade. A decisão veio fácil, mas pesou do mesmo jeito. No dia seguinte, liguei para um detetive particular. Preciso saber o que meu marido está fazendo, disse a voz do outro lado da linha, sentindo-me traidora por dizer isso em voz alta. O detetive foi direto ao ponto, podemos começar a segui-lo amanhã. Vai custar, dou. Faça, disse sem hesitar.
O dinheiro estava curto, mas eu precisava de paz de espírito mais do que de dinheiro. Esperar foi a parte mais difícil. Cada vez que ele saía de casa, eu me perguntava se ele estava encontrando ela, quem quer que fosse, e cada vez que ele voltava agindo como se nada estivesse errado, eu me sentia mais tola. Foram 2 semanas de agonia antes do detetive voltar para mim. Tenho algo que você vai querer ver, disse ele, com voz sombria. Nos encontramos em uma cafeteria, o tipo de lugar que você nunca olharia 2 vezes. Ele deslizou uma pasta pela mesa até mim. As fotos lá dentro fizeram meu coração parar. Lá estava ele, meu marido, todos sorrisos e risadas, com uma mulher que reconheci instantaneamente, Marissa, a mãe de uma das minhas jovens clientes que lidava com piromania. Sua filha, Ghislaine, vinha me ver há meses. Vê-la entrelaçada com meu marido foi um golpe no estômago, mas o próximo detalhe que o detetive compartilhou me tirou o fôlego. A amiga do seu marido, disse ele, vai se casar com um jovem barman daqui a alguns meses. Não pude acreditar. Marissa, noiva e de um barman, enquanto mantinha um caso com meu marido. Era como uma novela torcida, mas era minha vida. Agradeci ao detetive, minha mente girando com essa informação bombástica. Eu tinha que fazer algo, mas a confrontação não seria suficiente. Não, eu precisava ser mais esperta, jogar o jogo longo. Marissa e meu marido tinham feito de mim uma tola, mas eu ia virar o jogo. O dia começou como qualquer outro, mas quando aquele telefonema chegou, eu percebi que algo estava errado. Ele estava todo apressado, pegando suas coisas e murmurando sobre ser chamado para o trabalho naquela hora. Uma emergência no escritório? Questionei, com a sobrancelha levantada. Sim, ele respondeu, sem me encarar diretamente. Fingi acreditar, acenando e observando-o sair correndo. Mas, em vez de voltar aos meus planos da noite, eu o segui. Algo no fundo do meu estômago me dizia que essa emergência não era nada além de mais um encontro. Mas o carro dele me levou direto a um prédio de apartamentos, que definitivamente não parecia uma cena típica de escritório tarde da noite. Esperei um pouco antes de segui-lo para dentro, garantindo que não fosse vista. Ele foi direto para um dos apartamentos, cuja porta, para minha surpresa, estava destrancada. Com o coração batendo forte, empurrei a porta e entrei em uma cena tirada de um pesadelo. Lá estavam eles, ele, Marissa e a filha dela, Ghislaine, a garota com problemas de piromania sobre quem ela sempre falava. O choque em seus rostos disse tudo, especialmente Ghislaine, que parecia querer que o chão a engolisse. Então isso é trabalho, Não pude evitar o sarcasmo escorrendo de cada palavra. Ele empalideceu, um homem culpado pego no ato. Começou a divagar algo sobre esta ser sua ex-noiva e a criança ser sua. Quase ri da absurdidade. Então, você está brincando de casinha com sua família agora e eu deveria estar ok com isso? Ele teve a audácia de sugerir que mantivéssemos as coisas como estavam, que ele não queria um divórcio, gostava das coisas bem assim comigo cuidando da casa, mas ele não estava disposto a desistir de sua pequena família paralela. Encarei-o, incrédula. Você não pode estar falando sério. Você acha que pode ter tudo, que eu simplesmente ficaria de lado enquanto você brinca de pai com a filha de outra mulher? Marissa estava silenciosa, como um cervo pego pelos faróis, e Ghislaine parecia dividida entre querer desaparecer e querer gritar. Virei-me para Marissa, meu olhar afiado. E você, vai contar ou devo eu? O rosto de Marissa perdeu a cor, seus olhos arregalados de pânico. Meu marido, sem pistas, olhava dela para mim. Que verdade, ele exigiu, um tom de medo infiltrando-se em sua voz. Eu expus tudo, cada palavra deliberada, saboreando o desvelar da teia sórdida de mentiras. Sua querida Marissa aqui está planejando se casar com algum jovem bonitão. Ela está te enganando tanto quanto está me enganando, e toda essa farsa dela querendo que a filha more com o querido papai é uma farsa. Ghislaine não é sua filha, Marissa está tentando despejar Ghislaine em você enquanto ela foge para o pôr do sol. Seu rosto era um retrato de choque e traição, a realização atingindo-o como um trem de carga. Isso não pode ser. Mas eu não tinha terminado. Ah, e aqueles ingressos que ela comprou para ela e o verdadeiro noivo? Que belo plano de fuga, hein? Ghislaine, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, com o rosto uma máscara de confusão e dor, de repente encontrou sua voz. Você ia me deixar?
Sua voz estalou, a traição cortando o quarto já tenso. Marissa começou a soluçar, uma bagunça de lágrimas e desculpas inúteis. Eu só pensei. Guarde para você, Ghislaine retrucou, seu rosto jovem endurecido pelas verdades duras. Vou ligar para o conselho tutelar eu mesma, veja como você gosta de ser abandonada. A garota então se virou para mim, os olhos implorando. Você pode me ajudar, Elaine, por favor? Eu assenti, meu coração doendo por ela. Claro, Ghislaine. Eu vou dar a eles tudo o que precisam saber. Enquanto Marissa soluçava, implorando por perdão, Ghislaine permaneceu resoluta, decisão tomada. E eu, já estava mentalmente redigindo os papéis do divórcio. Você vai ouvir do meu advogado, disse ao meu em breve ex-marido, minha voz fria. Quero compensação por cada mentira, cada traição. Saindo daquele apartamento, deixei para trás o caos, as mentiras e um casamento construído sobre decepção. Entrei na luz do dia, o peso das minhas ilusões despedaçadas caindo com cada passo. Encontrei um novo lugar numa parte decente da cidade, onde as ruas eram tranquilas e os vizinhos cuidavam de suas próprias vidas. Não era apenas uma mudança de cenário, era uma declaração. Eu estava seguindo em frente, fisicamente e emocionalmente. No dia em que assinei o contrato de locação daquele apartamento, senti um peso se levantar de mim. O divórcio foi uma batalha, não tenha dúvidas. Entrei decidida a não deixá-lo sair fácil, não depois de tudo. De qualquer maneira, saí do tribunal com uma boa parte de compensação financeira pelos enganos e pela traição. Meu advogado comentou, quase como se estivéssemos discutindo um romance policial, não meu casamento fracassado. Sentada na minha nova cozinha, cercada por caixas não desempacotadas, Linda apareceu com um olhar determinado, mas também uma suavidade nos olhos. Ela jogou uma sacola de comida gordurosa na mesa e desabou numa cadeira. Você foi bem, Elaine, ela disse, sua voz firme, mas gentil. Muito bem mesmo. Dei um sorriso cansado, mas sincero. Acho que sim, né? Era estranho reconhecer que de alguma forma eu tinha saído por cima, considerando tudo. Nos sentamos, cercadas pelos restos da minha vida antiga, tomando café e comendo donuts. Então, Linda começou, mudando o tom, o que vem a seguir para você? Eu pausei, um donut a meio caminho da boca. Tenho pensado muito sobre isso. Quero ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Estive pensando em começar um grupo de apoio. Ninguém deveria enfrentar esse tipo de traição sozinho. A conversa mudou para temas mais leves, mas a ideia do grupo de apoio permaneceu comigo. Parecia certo, como o caminho que eu estava destinada a seguir. Nas semanas seguintes, me dediquei ao meu trabalho e ao desenvolvimento do grupo de apoio. No dia do primeiro encontro, eu estava um feixe de nervos, preocupada que ninguém aparecesse, que meus esforços fossem em vão. Mas, conforme a hora marcada chegava, as pessoas começaram a chegar, cada rosto contando uma história de dor, mas também de resiliência. Estamos todos aqui porque fomos enganados, traídos por aqueles em quem mais confiávamos, comecei, minha voz firme apesar das borboletas no estômago. Mas também estamos aqui porque somos sobreviventes, e juntos vamos nos ajudar a curar e seguir em frente. Acenos de concordância acompanharam minhas palavras, e conforme a reunião prosseguia, histórias eram compartilhadas, lágrimas eram derramadas, mas risadas também ecoavam pela sala. Era o começo de algo especial, uma comunidade de almas feridas se unindo para encontrar força em suas experiências compartilhadas. Após todo o drama, a poeira finalmente assentou. Marissa, a mulher que quase destruiu o que eu tinha, perdeu os direitos sobre Ghislaine. O tribunal a multou pesadamente, dinheiro que foi diretamente para o cuidado de Ghislaine. A garota acabou em um abrigo decente, um lugar onde ela poderia receber a ajuda necessária sem a sombra da bagunça de sua mãe pairando sobre ela. E, por todo esse tempo, Ghislaine e eu, de certa forma, nos encontramos. Começou comigo continuando suas sessões para ajudá-la com a piromania, mas se transformou em mais do que isso. Nos tornamos amigas, compartilhando risadas e sonhos entre conversas sérias. Ghislaine, inteligente, me lembra muito de mim mesma quando tinha a idade dela. Ela tem uma sede de conhecimento, diz que quer mergulhar na psicologia quando chegar à faculdade, quer entender o mundo, talvez ajudar as pessoas a não se perderem nele como sua mãe fez.
Quanto a mim, também estou dando um salto, planejando abrir minha própria prática psicológica. É um sonho há algum tempo e agora, com tudo o que aconteceu, parece o momento certo. Um lugar onde eu possa fazer o bem, oferecer um farol para aqueles à deriva em suas próprias tempestades. É engraçado, sabe, como a vida lança essas curvas. Meu casamento desmoronando foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentei, mas aqui estou eu, saindo do outro lado, não apenas sobrevivendo, mas prosperando. A jornada de Ghislaine também, do caos da vida familiar à busca de uma estabilidade, é um testemunho da resiliência que todos carregamos dentro de nós. O telefone tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Era Ghislaine. Só queria agradecer por tudo que você fez por mim, suas palavras aqueceram meu coração. Você não precisa agradecer, Ghislaine. Cuidamos uma da outra, certo? Sim, ela respondeu, sua voz brilhante. Certo. Desligando, olhei ao redor do meu pequeno apartamento, para a vida que eu estava reconstruindo, peça por peça. Não seria fácil, mas pela primeira vez, senti esperança no futuro. Eu havia encontrado um propósito na dor, uma linha prateada na nuvem de tempestade da traição.